Oi, eu sou a Mariana. Eu sou o Henrique. E você está no Passaporte do Basquete. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre contra-ataque. E para começar essa discussão, a gente vai trazer uma definição de contra-ataque feita pelo Dante, que o contra-ataque ele é caracterizado por uma situação de gerar superioridade numérica com a intenção de definir na maior velocidade possível e o mais próximo possível da cesta. E aí eu acho interessante porque essa definição aplica muito quando você está pensando assim, fora do contexto adulto. Então, para todas as categorias abaixo, assim, vai ser uma coisa que vai ser muito aplicável. Hoje em dia, tá criando essa moda muito da pessoa chegar e chutar, até porque o arremesso de três está se tornando uma coisa muito mais comum, que as pessoas conseguem fazer com mais facilidade. Mas o normal do contra-ataque é você tentar fazer aquela bandejinha fácil sempre, né? E até quando acontece a bola de três, ela é porque a defesa marcou bem a bola fácil. Então, às vezes, a bola de três ela é uma reação à ação da defesa, mais do que o objetivo do contra-ataque. Ele acaba sendo uma consequência. Contra-ataque em uma situação de 1 contra 1. A gente deixou o questionamento lá no nosso Instagram. Se você não segue a gente, segue lá para poder participar das nossas enquetes, nossas conversas. E a gente deixou esse questionamento lá. Você acha que 1 contra 1 é contra-ataque? E até pensando na definição lá, 1 contra 1 não é contra-ataque, porque lá ele traz que precisa ter gerar superioridade numérica. 1 contra 1 é uma igualdade numérica. Só que a gente vai mostrar nos próximos vídeos aí como não chamar isso de contra-ataque. Eu, particularmente, prefiro o conceito de que contra-ataque tem que ter a superioridade numérica. Até por ter essa desconstrução da defesa organizada ali, então ser essa coisa que você tá indo com velocidade porque eu estou com a superioridade numérica. Então eu quero manter isso, eu quero definir isso de forma mais fácil. Então eu entendo desse jeito. Eu já acho que o contra-ataque ele tem que ser uma transição da defesa para o ataque e ele tem que ser atacado em cima de uma inferioridade da defesa. Ela pode ser numérica, ela pode ser de força, ela pode ser de espaço. Porque 1 contra 1 numa meia quadra inteira é uma vantagem de espaço. Então acho que a vantagem para o contra-ataque ela não pode ser considerada só a vantagem numérica. É claro que quando você pensa para mais pessoas, um 3 contra 3 aí já não é contra-ataque. Já não é uma vantagem que tem que ser pego, né? Mas é muito complicada essa definição porque, vamos supor, 1 contra 1 é contra-ataque. Só que daí eu tô em 1 contra 1 numa defesa contra um defensor super... o melhor defensor, o defensor é forte, o defensor é rápido. Então eu vou preferir às vezes esperar porque eu não estou com essa vantagem numérica. Então é contra-ataque ou não é contra-ataque? Pois é, fica aí o basquete como um jogo muito dinâmico, com várias opções. Ele tem muito disso, ele não tem uma verdade concreta. Não dá pra gente falar que o Dante tá errado, nem que eu tô errado, ou que a Mari tá errado, ou que algum dos três tá certo. Todos os três trouxeram ponto de vista que agregam para essa questão do contra-ataque pra gente construir treinos e estratégias lá para o nosso time. É isso. E agora a gente vai falar um pouquinho disso em cima desses vídeos que a gente vai apresentar. E hoje os vídeos a gente vai trazer na perspectiva que os americanos chamam de One Man Fast Break, que pra gente aqui seria um cara que define o contra-ataque num 1 contra 1. Às vezes esse 1 contra 1 dele vai envolver uma meia ajuda de outro defensor, mas aquela ação ali vai envolver no máximo um atacante mais um, sem passe. Ele vai com drible e define o ataque. Se liga aí nos vídeos. A primeira situação é do Alex, que ele traz essa questão do ataque com bola. Ele escolhe um lado do defensor para atacar e de acordo com o que o defensor faz, ele escolhe a ação dele. Isso é uma coisa muito característica, inclusive a gente tenta trazer exercícios disso, a gente já tem um vídeo aí falando sobre isso, que é esses sinais relevantes. Então é necessário que esse atleta entenda o que ele tem que fazer naquele momento. Então, dependendo do que o defensor dele está fazendo, dependendo do lado que o defensor dele está dando, se o defensor entrou ou não na frente dele, a gente precisa ter essa tomada de decisão. No vídeo ali dá pra ver certinho que o Alex, na hora que o defensor não toma a frente dele totalmente, ele parte logo para fazer a definição sem mudança de direção. A gente traz um contra-ataque do Leandrinho, que é importante que ele ataca o pé de baixo do Jimmy. Então ele percebe o lado que o Jimmy está dando, ele ataca, logo depois o Jimmy fica ombro a ombro e ele define do mesmo lado também sem fazer outra mudança de direção. Isso é uma coisa muito legal da gente aprender a ter leitura, que é o posicionamento dos pés. A gente chegou a falar sobre a importância da defesa se posicionar bem para conseguir fazer uma defesa bem feita. E o ataque tem que entender o posicionamento da defesa para ter referência do que eu vou fazer. A gente tem mais um vídeo, uma opção de quando esse defensor não entra na frente de quem está atacando, então eu tenho a liberdade para poder ir fazer a bandeja livre. Esse contra-ataque ele é considerado o One Man Fast Break lá, apesar de ter outras pessoas no mesmo contra-ataque, porque
o atacante pega a bola e vem driblando. Tem outros atacantes, mas ele define sem um passe. Não tem a participação dos outros. E nesse é mais uma situação do Leandrinho em contra-ataque. Ele ataca um lado do defensor e o defensor não consegue acompanhar, entrando na frente dele, ele parte para a bandeja mais uma vez. Então a importância desse escolher um lado do defensor para atacar e a partir disso reagir ao que o defensor faz. Não ir com uma ideia pronta do que fazer, porque se eu falar, não, agora eu vou fazer uma bandeja por aqui, a defesa entra na minha frente, eu trombo nele e não dá nada certo. Eu tenho que ter essa inteligência de jogo para eu poder entender que eu vou fazer uma ação e a partir dessa ação, dependendo da reação da defesa, aí que eu vou tomar a minha decisão do que eu preciso fazer. De NBA... É importante dizer que os caras lá têm um físico muito absurdo e eles sabem muito bem aproveitar isso. E aí agora o Derrick Rose é uma bola muito parecida com a do Leandrinho. Ele escolhe um lado, o defensor não consegue acompanhar e ele define direto. A grande diferença disso é isso, né? Como os caras eles são muito fortes, eles são muito rápidos, o físico deles conta muito. Vai ter muitas vezes que os caras vão tomar a decisão errada e vai acabar dando certo por isso, né? E agora, a gente nem é clubista, não é mesmo? Vamos trazer um compilado do rei senhor LeBron James. Pode até ser bem clubista, mas é sério, o cara consegue ler sinal e tomar as decisões igual o LeBron, é um absurdo, ele tem que ser o exemplo, não tem outro jeito. Não dá pra dizer que vai ter momentos que ele vai tomar a decisão errada e que mesmo assim a bola vai cair porque ele é um monstro, porque ele é um monstro. Nesse primeiro vídeo, ele pega o rebote e vem driblando, ele hesita, né, muda um pouquinho a velocidade, o Paul George não consegue tomar a frente dele e ele vai pra bandeja com a mesma mão, e aí depois que ele começou a passada, pode esquecer que não tem nem como chegar. Isso eu estou tentando não ser clubista. No vídeo dá pra gente ver ele fazendo um giro. E como a gente já tinha dito anteriormente, o giro tem essa característica de proteger mais a bola. Então mesmo o defensor entrando na frente dele, ele consegue sair do defensor e ganhar essa frente de forma livre, né, pra poder fazer a cesta. Ele foi uma reação muito rápida, né? O Rondo estava muito perto dele, ele recebeu a bola dando um drible, o Rondo já foi muito bem, o Rondo engoliu ali e ele não tinha outra mudança para fazer. Se você for pensar ali, uma mudança pela frente, o Rondo estava ali, entre as pernas. Foi muito bem. Tem espaço, então o giro tem essa característica também, Isso. né? Foi muito bom a escolha da mudança além da execução, que foi muito boa. Esse vídeo aí agora, ele ataca o meio de dois defensores, que aí é uma outra leitura melhor. Se ele ataca pro lado contrário e o defensor fecha, ele ia girar pro lado da ajuda. Então ele atacando a ajuda e o defensor ao mesmo tempo, ele cria um outro lado muito livre para ele. É importante o jogador entender a característica dele. O LeBron é um cara que, é igual eu falei antes, se ele entrou em passada é muito difícil de parar. Então quando ele ataca um lado muito forte, o defensor ele tem que entrar na frente, por mais que o defensor saiba que tá dando esse giro para ele. Porque se ele não entra na frente na primeira bola, ele vai fazer a primeira bola, que é mais fácil ainda do que o giro. Nesse vídeo ele percebe não só essa coisa do 1 contra 1, mas também uma vantagem física. Então ele viu que ele estava ali contra uma pessoa mais baixa e usou isso a favor dele, né? É isso, galera. A gente trouxe esses vídeos para exemplificar o quanto o jogo dá sinais que dão dicas pro atacante o que ele deve fazer como resposta. E aí, a gente como treinador, a gente tem que conseguir trazer isso para os treinos, colocando nos exercícios os sinais que o jogo vai dar. E é lógico que é muito legal a gente colocar sinais numéricos, sinais sonoros, porque isso vai trabalhar meu atleta de formas diferentes, em diferentes aspectos. Mas o quão mais eu conseguir aproximar esses sinais dos sinais que o atleta vai ter na hora do jogo, a leitura dele vai melhorar de forma mais específica. Então assim, eu consigo colocar ali um sinal de bolas diferentes, eu consigo colocar ali um sinal que vai ter um barulho e o atleta tem que reagir. Isso é muito legal. Mas colocar, por exemplo, o pé atrás que o atleta tem que atacar, colocar, dependendo do posicionamento da defesa, o atleta vai fazer determinada coisa. Então essas leituras mais específicas vão colocar uma proximidade entre o que o meu atleta vai reagir na hora do jogo. Na hora do jogo ele vai estar familiarizado com aquele sinal específico. Os outros sinais, igual a Mari disse, existem transferências do aprendizado desses sinais para a hora de responder no jogo, com outros sinais. Mas quanto mais próximo do sinal específico a gente está, vai ser melhor. Até para o meu atleta conseguir aprender a identificar qual sinal ele tem que reagir e qual sinal ele não tem que reagir. Nessa hora é legal dos exercícios que a gente tem duas opções. A gente falar do sinal e falar quais as respostas possíveis, ou então, num começo do exercício, deixar o atleta criar a sua resposta em cima daquele sinal, estimulando a criatividade dele, e depois a gente direcionar mais
qual resposta é mais adequada e tudo. Isso vai depender muito da idade do meu atleta também. Em idades iniciais eu tenho mais liberdade para deixar ele criar, deixar imaginação, criatividade ali, para ele poder fazer coisas diferentes. Se eu estou trabalhando com uma idade mais avançada, eu preciso direcionar até mesmo por causa disso, do que a idade cobra, o tempo que eu tenho de treinamento, então vai depender muito disso. E até pensando nisso, ele já vai ter passado pelo repertório de criatividade antes. Então, teoricamente, né? O ideal. E aí, quando você falar com ele que ele tem que fazer uma mudança de direção quando o defensor entrar na frente dele, ele já vai ter um repertório de mudança de direção que ele vai escolher qual ele quer e qual definição ele criar. Até para perceber qual vai ser a mais adequada para ele usar ali naquele momento. É isso, galera. A gente fez um vídeo um pouquinho diferente. A gente gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam, se vocês querem mais vídeos desse tipo. A gente vai fazer um vídeo muito legal sobre sinais relevantes e explicando eles, o porquê deles e como treiná-los. Então comenta aqui o que você achou, marca os amigos e é isso. É isso, galera. Comenta aí qual situação que você quer que a gente analise, que a gente mostre as opções que as pessoas têm feito, o que a gente acha que tem de melhor. Valeu, galera. Não esquece de se inscrever, curte e compartilha. Valeu.